Olá, eu sou a Carol, faço parte do Integre, que é o grupo de jovens da IBNU, e a gente vai continuar a nossa conversa sobre o livro do Tim Keller, Deus na Era Secular. A conversa já está muito boa, a gente já está com bastante material já. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, volta lá no canal, a gente já está no capítulo 6. Nos capítulos anteriores, o Tim Keller falou sobre ter sentido, sobre satisfação, sobre liberdade, e nesse capítulo 6, ele vai abordar o assunto sobre identidade, tentando responder a uma pergunta muito interessante e muito importante que, com certeza, muitos de nós, a gente já se fez essa pergunta em algum momento da vida. Quem sou eu? Aí o Tim Keller desenvolve, um pouco desse pensamento, dizendo que a nossa identidade consiste de duas coisas básicas. Primeiro, a formação da nossa identidade, ela precisa de um senso de eu. É a parte da pessoa que não muda diante dos papéis que a gente interpreta à nossa volta, na sociedade, que é muito natural. A gente tem uma maneira de ser com a família, uma maneira de ser no ambiente profissional, outra maneira de ser com amigos próximos, e em cada papel desses que a gente desempenha na sociedade, no contexto da nossa volta, existe uma parte de nós que não muda. A gente tem um comportamento com a nossa família, outro com nossos amigos, a gente é alguém diferente, às vezes com um cônjuge, com filhos, mas existe uma parte de nós que é algo que todo mundo reconhece, que você é aquilo, que a gente mesmo reconhece que é aquilo. Essa é a parte de nós que não muda. Isso é um senso do eu. Essa é uma parte da nossa identidade, de acordo com o Tim Keller. Ele diz que uma segunda parte que compõe a nossa identidade é um senso de valor. E autoconhecimento é uma coisa, e é importante, mas autoestima é outra coisa. Então é importante a gente saber quem a gente é e que valor a gente dá a isso. É importante pensar sobre o que em você faz sentido, faz com que a vida valha a pena, faz com que as coisas que você faz tenham importância. Então o senso do eu e o senso de valor juntos compõem a nossa identidade, de acordo com o Tim Keller. E essa formação da identidade, ele continua, nessa conversa, dizendo que isso é um processo que toda cultura impõe sobre os seus integrantes. Isso é muito interessante porque, de acordo com ele, isso ocorre de maneira forte, intensa, porém difusa. É uma coisa que passa despercebida pela maioria de nós. A gente não faz ideia de que a gente obtém esse senso de identidade e de valor da cultura à nossa volta. Aí ele faz uma comparação, a respeito de que nas culturas antigas as pessoas desenvolviam a identidade, o próprio eu, à medida que se vinculavam com outras. A identidade das pessoas em culturas antigas e tradicionais estava muito atrelada ao papel que se desempenhava, aquilo que você é diante do outro. E no secularismo moderno, essa identidade é desenvolvida de acordo com o próprio indivíduo, olhando para si mesmo. A identidade no pensamento secular ela é desenvolvida se desvinculando de quaisquer ligações externas. O indivíduo desenvolve a identidade a partir de si mesmo. Então, o Tim Keller continua comparando essas duas maneiras de se construir a identidade. Ele fala que em culturas mais tradicionais, a identidade se dá a partir do autossacrifício. O seu valor é determinado pela honra que a comunidade te dá. E isso depende da sua contribuição externa, depende de como você se coloca ou que papel você desempenha na cultura. Nas culturas mais ocidentais, na nossa contemporaneidade ocidental, a identidade se dá a partir da autoafirmação, ou seja, você mesmo define os seus valores, você se confere dignidade, você defende os seus ideais, independente das oposições que possam surgir à sua volta, de modelos contrários, e o Tim Keller aponta até uma vantagem nesse modelo contemporâneo de construção de identidade, que antes as pessoas ficavam muito presas à expectativa da sociedade, aos papéis que elas deveriam desempenhar, e acreditando que elas eram definidas completamente por aquilo pelo seu papel na sociedade, por aquela hierarquia dentro da sociedade. Então, alguns movimentos de direitos civis foram importantes nesse sentido da criação de valores de liberdade individual, equidade, autodeterminação, para que isso ganhasse espaço e a sociedade não fosse necessariamente rigidamente estratificada.
Mas existem dificuldades na construção dessa identidade baseada nos próprios desejos e sem levar em conta as relações sociais. É o que comumente a gente fala de seguir o coração, né? De seguir as próprias intenções e desejos e opiniões, sem levar em conta quaisquer elementos à nossa volta. É muito fácil, se a gente realmente fizer uma análise dos nossos próprios desejos e vontades, a gente vai ver que os nossos desejos pessoais são contraditórios. E muitas vezes nós temos ao mesmo tempo desejos opostos, o que torna difícil construir uma identidade pura e simplesmente a partir disso. E um exemplo citado pelo Tim Keller, o de desejar uma carreira profissional que exige seu tempo e recursos e ao mesmo tempo você querer se dedicar num relacionamento, por exemplo, num casamento que também vai exigir de você tempo e recursos. Nesse conflito interno, qual é o desejo correto? Qual é aquele que é a sua identidade? É o desejo pela carreira profissional ou é o desejo pela construção da família? São dois desejos fortes e você quer com a mesma vontade ambos. Mas qual deles corresponde à sua identidade? E aí o Tim Keller faz, através de exemplos, ele faz a gente perceber quão conflitante e quão difícil pode ser a construção de uma identidade pura e simplesmente a partir daquilo que eu desejo. Continuando, né? Ele cita o Freud quando fala que o nosso ser mais íntimo é um caos de desejos, poder, amor, conforto e controle que competem entre si. E o Tim Keller continua citando Freud, dizendo que o próprio Freud diz que culpa e vergonha são um preço que pagamos para termos alguma civilização ou uma sociedade minimamente organizada. No sentido de que se todos nós formos dar vazão a tudo aquilo que sentimos, desejamos ou queremos, vai ser impossível construir uma sociedade minimamente civilizada e organizada. Então, se a sua identidade se resume a satisfazer os próprios desejos em todas as situações e apenas o que é do seu interesse, o Tim Keller coloca que a própria identidade acaba se desfazendo, porque é inevitável a mudança e a turbulência e essa constante, a volatilidade, né, com que os nossos desejos vêm e vão. Nesse sentido, ironicamente, ser você mesmo, separado dos seus papéis fixos na sociedade, resulta no fato de que por trás dos papéis não haverá uma identidade contínua e estável. Isso é muito interessante, faz a gente pensar muito a respeito da construção da nossa própria identidade. O autor ainda coloca alguns pontos que são levantados pelo filósofo Charles Taylor. E o Tim Keller cita esse filósofo em vários capítulos desse livro. Mais uma vez o Tim Keller cita o Charles Taylor aqui, que diz que uma outra dificuldade que essa formação secular da identidade impõe é o fato da gente não confiar em ninguém para dizer quem você é. A construção da identidade sem que outras pessoas interfiram ou sem que eu ouça a opinião de alguém. E o próprio Charles Taylor diz que isso é impossível, que não tem como a gente construir uma identidade pura e simplesmente a partir do auto-reconhecimento. A nossa identidade vem, na sua maior parte, do reconhecimento do outro. Mesmo quando a gente hoje diz que é importante a autovalidação, eu construir a partir daquilo que eu tenho dentro de mim, a realidade é que nós estamos em busca de pares. A gente está sempre querendo se socializar e receber a aprovação das pessoas, daqueles que nos incentivam e que estimam a identidade que eu proponho. Então o Tim Keller conclui, a partir desse pensamento do Charles Taylor, que isso contraria toda a narrativa cultural da atualidade, que é o fato de que a gente precisa primeiro olhar para fora. A gente primeiro se conecta com alguma coisa fora da gente, para depois mergulharmos dentro da gente e avaliar a situação interna. Diante dessa conclusão que o Tim Keller tira, ele cita um exemplo, mais um exemplo, que é muito interessante. E aí eu vou pedir para você imaginar junto comigo esse exemplo que o Tim Keller aponta pra gente, que é uma figura, por exemplo, de um guerreiro anglo-saxão no norte da Europa, por volta do ano 800. Imagina o cara, imagina essa cena, imagina o contexto todo. Imagina que esse guerreiro anglo-saxão do norte da Europa, ele tem dois desejos dentro dele. Um dos desejos que ele tem, um dos impulsos que ele tem,
é de agressividade. Ele gosta de lutar, quando ele é desrespeitado, ele se defende, ele é agressivo, e naquela cultura, naquele tempo, isso é considerado uma virtude. Ele é valorizado por isso naquela sociedade. Então ele se identifica com esse desejo, que é natural dele, ele abraça isso, ele assume isso como a identidade dele. Mas ao mesmo tempo, ele tem um segundo desejo, que é uma atração física por alguém do mesmo sexo, o que não é considerado uma virtude naquele tempo, naquele contexto histórico, naquela sociedade. Então ele trata de reprimir esse desejo, porque ele não se identifica com aquilo, ele não se reconhece tendo aquele desejo. Ele não quer que aquilo faça parte da identidade dele. Então ele reprime. Dito isso, né, demonstrado esse exemplo, agora vamos imaginar, a gente avança no tempo um pouco e imagina comigo um executivo em Manhattan, no século XXI, com exatamente os mesmos desejos e impulsos. Imagina um executivo hoje, no século XXI, em plena Nova York, ele tem também esse impulso agressivo, essa força bruta dentro dele. E diante do contexto, isso não é uma virtude, isso não é considerado, isso não seria considerado algo bom. Então, ele naturalmente reprime isso, ele não quer se identificar com isso. E ele não se vê dessa maneira e trata logo de procurar uma terapia. É o que qualquer um de nós faria hoje. Mas, ao mesmo tempo, ele também olha para esse mesmo desejo, que é para um desejo, né, que ele também tem, que seria a atração pelo mesmo sexo, e ele, hoje, culturalmente, isso é aceito. E ele abraça e ele se identifica com isso. E ele constrói a identidade dele a partir desse impulso interno. Então, a conclusão do Tim Keller a partir desse excelente exemplo é que a nossa identidade não é determinada pura e simplesmente por aquilo que a gente sente ou por aquilo que a gente deseja, mas pela nossa crença a partir para nossa crença sobre os sentimentos e desejos que a gente tem. Então não são só os nossos desejos e impulsos que definem quem a gente é, mas a maneira como a gente acredita a respeito daqueles desejos e impulsos é que define quem a gente é. Então não tem como a gente descobrir a identidade ou revelar uma identidade isolada só por meio de monólogos interiores, eu conversando comigo mesmo. Então a nossa identidade é sim formada por meio de diálogos com valores morais e crenças da comunidade que nos cerca. Então, e aí o Tim Keller conclui esse pensamento com uma frase muito interessante. Ele diz que nós encontramos a nós mesmos nos outros e por meio dos outros. Mais um apontamento que o Tim Keller faz a respeito dessa construção secular de identidade é que ela pode se tornar muito pesada e até esmagadora, porque nas culturas tradicionais, o simples fato de você desempenhar bem um papel social, você desempenhar bem um papel de mãe, de pai, de trabalhador honesto, de bom estudante, de quaisquer deveres sociais que deveriam ser desempenhados, só isso já era o suficiente. Hoje, com essa questão da identidade ser cunhada pelo esforço próprio e por aquilo que eu determino independente da sociedade, essa construção pessoal depender só de você, embora se afirme ter liberdade de escolha ou isso pareça ser um caminho independente e mais livre, sem que eu busque aprovação, né, de alguém próximo, da família ou do círculo de amigos, na verdade, isso transporta a gente para uma arena muito maior de competitividade. As nossas escolhas ou aquilo que a gente defende acaba se tornando uma briga muito maior dentro de uma arena muito mais cruel, muito mais ampla, que faz com que a gente se torne muito mais frágil diante do fracasso. Hoje, a questão da construção da identidade, ela tem o fardo de que você precisa ser muito brilhante, muito maravilhoso e tudo depende só do seu esforço, o que acaba se tornando um peso muito grande na construção de quem você é. Ainda uma questão última apontada pelo Tim Keller aqui nesse capítulo é que a maneira como se constrói a identidade secular na atualidade, ela acaba sendo autodestrutiva. No capítulo anterior, no capítulo 5, ele fala sobre como essa liberdade total, né, a liberdade levada às últimas consequências, ela acaba destruindo a sociedade, porque a ausência de restrições. E se todo mundo resolver fazer o que quiser, na hora que quiser, do jeito que quiser, as pessoas vão acabar se destruindo umas às outras, né? A falta de limites acaba tendo essa consequência. E o mesmo acontece se a gente quiser aplicar esse princípio na construção da própria identidade. Então,
Então, o autor expõe que existe uma quantidade imensa de estudiosos da atualidade que já comprovaram que o eu moderno e individualista faz com que laços sociais e instituições se desgastem, se tornem fragmentadas e a sociedade vai se tornando cada vez mais um ambiente de facções e de luta uns contra os outros. E a partir de todos esses pontos que o Tim Keller coloca sobre a construção da identidade do pensamento secular, ele diz que todas essas dificuldades elas já foram amplamente documentadas pelos principais intelectuais da nossa época, e o Tim Keller faz um convite para você acompanhar o próximo capítulo, porque diante de todas essas questões colocadas aqui da construção da identidade secular, o Tim Keller agora vai fazer uma comparação com a diferença de construção de uma identidade a partir dos princípios cristãos. Então eu te convido a continuar acompanhando, continuar com essa leitura, vamos continuar com o bate-papo, porque o capítulo que vem também promete esse ampliar da discussão para trazer reflexão pra gente, na nossa maneira de pensar, nossa maneira de construir a nossa identidade, de como a gente está fazendo esses links conosco mesmo e com a sociedade à nossa volta. Muito obrigada por estar acompanhando a gente até agora e que Deus abençoe essa reflexão, que você possa continuar com a gente nos próximos capítulos. Um abraço.